Meus direitos. Pois é, quem está na linha com a gente hoje é o juiz do trabalho e professor Rodolfo Pamplona Filho. Boa noite, professor, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e com Emerson. E estamos aqui para poder esclarecer a dúvida do cidadão, da cidadã, sobre os direitos trabalhistas. Pois é, Pamplona, na última semana, a Justiça do Trabalho de São Paulo reconheceu um vínculo empregatício entre o motorista e o aplicativo de transporte Uber. Eu queria saber do senhor como é que essa decisão interfere na vida dos profissionais que trabalham para aplicativos de transporte. A gente tem muitos ouvintes, né, que são motoristas por aplicativo e imagino que eles estejam ansiosos para saber o que é que acontece a partir de agora. Querida Gabriela, essa decisão é uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que envolve ali a capital São Paulo, a Baixada Santista, né? O Tribunal São Paulo é um estado que tem dois regionais, né? São Paulo, capital, e tem o de Campinas. Então, boa parte ali abrange apenas a parte da capital e região. E a decisão do TRT da Segunda Região foi no ser um vínculo empregatício de um motorista de aplicativo. O tema é muito polêmico na doutrina e na jurisprudência. Nós vamos ver, e hoje acaba sendo uma situação quase de um bilhete da loteria ou uma situação de ou tudo ou nada. Por quê? Porque a gente precisa explicar bem. Na verdade, nós temos o trabalho nas plataformas como algo novo, né, há alguns anos, é verdade, mas algo novo dentro do cenário mundial. E não há, no Brasil, uma disciplina legal específica sobre o tema, alguém que possa lhe trazer, e isso é algo que cabe ao Congresso Nacional, determinar especificamente se essa modalidade diferenciada de prestação de serviços, ela se enquadra ou não em uma relação de trabalho subordinado ou não. E aí o que é que acontece? Do ponto de vista formal, na prática, né, os trabalhadores de plataformas, Uber e todas as outras, eles são contratados como prestadores de serviço na forma do Código Civil. Ou seja, de uma relação que não surgiria um vínculo empregatício. Do ponto de vista formal, a contratação é nesse sentido. Não há, nesse ponto ainda no país, uma determinação que diga, não, todo mundo que for trabalhar de Uber ou de qualquer outro tem de ter carteira assinada e todas as regras aplicáveis à CLT. Não há. Então, e não há essa prática das empresas. Então, o que é que acontece? O contrato de trabalho subordinado, o contrato de emprego, é um contrato realidade, que decorre realmente das circunstâncias de fato. Ou seja, algo que aparentemente era uma contratação de prestação de serviços, pode, se estiver presentes todos os requisitos para a caracterização de uma relação de emprego, como pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade, não eventualidade, né, pode, e eu não estou dizendo que vai necessariamente, pode caracterizar um vínculo empregatício. E foi nesse sentido a decisão do TRT. Mas perceba que em várias outras situações nós temos aí trabalhadores que num dia ficou doente, ou a moto quebrou, né, pensando no entregador, ou o carro teve algum defeito e aí ele precisou se fazer substituir por um colega, pronto. Só esse fato isolado faz com que numa instrução de processo o resultado seja diametralmente oposto. Então, nós vivemos nesse ponto, minha querida Gabriela, e falo isso também para o cidadão que trabalha como Uber, né, uma situação de insegurança jurídica. É necessário, talvez, nessa mudança do Congresso Nacional, haver algum tipo de pressão para que tenhamos uma disciplina legal específica própria e que valorize a dignidade do cidadão e da cidadã trabalhador e trabalhadora dentro dessa... Porque hoje a gente constrói, muitas vezes, a tese, aí uma tese acadêmica, e que às vezes se encontra respaldo em decisões dos tribunais, o que se chama lá de subordinação algorítmica. Ou seja, a ideia de que talvez pela forma da prestação e às vezes pela duração dessa prestação e porque ele sofreria teoricamente sanções se houvesse uma recusa a algum tipo de serviço,
poderia caracterizar hoje. Mas é algo ainda muito tênue para poder se afirmar peremptoriamente que todo cidadão, né, nessas circunstâncias, terá esses direitos. É algo realmente a se discutir e a maturar, porque o tempo é o senhor da razão e nós vamos, aos poucos, consolidar entendimentos em um sentido ou em outro. Tá certo, Pamplona. Muito obrigada, viu, por seus esclarecimentos aqui no Fala Bahia. Até uma próxima. Para mim é sempre uma honra, um grande abraço para você, Gabriela. Quanto tempo que eu não a vejo pessoalmente. Um abraço também a Emerson, grande figura, personalidade do jornal. Verdade. Obrigado, eu gostei dos Beatles aí atrás, viu? Gostei dos Beatles. Sim, eu estou aqui transmitindo diretamente da minha casa no feriado. Coloquei o terno porque aí nesse ponto eu preciso manter energia dentro dessa perspectiva. Um abração. Obrigada, Pamplona. Um abraço.